Deus abençoe a amada igreja, os amigos que aqui estão nesta manhã de domingo em especial, um culto cívico que estaremos realizando aqui na Presbiteriana de Irajá. Deus abençoe vocês que estão aqui, os familiares que aqui estão e aqueles que estão assistindo pela página do Facebook da igreja este culto cívico. Como um culto cívico que é, e de acordo com a liturgia da igreja reformada, a Presbiteriana reformada, nós estaremos agora tendo a entrada da Bíblia Sagrada. Peço aos irmãos que continuem ainda de pé e a porta da igreja, a Bíblia Sagrada vai entrar neste lugar. A entrada da Bíblia Sagrada para nós é muito simbólica, porque na Reforma Protestante o povo pôde novamente ter em suas mãos a Palavra de Deus, palavra que salva, que liberta e edifica os nossos corações. Todo culto ao Senhor Deus está pautado dentro daquilo que aprendemos nas Escrituras Sagradas, no Velho e no Novo Testamento. O Velho que fala do Messias que havia de vir, Jesus, e o Novo que fala desse Cristo maravilhoso que é Jesus Cristo, que veio morar em nossos corações. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. O pequeno Davi poderá estar voltando para a formação da igreja, lá na frente. Leitura bíblica do Salmo 33, do verso 11 ao 13, diz assim: mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação cujo Deus, igreja, é o Senhor. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha dos céus e vê toda a humanidade. Do lugar de sua morada, observa o Senhor Deus todos os moradores da terra. Oração de adoração através do presbítero da Igreja Presbiteriana de Irajá, presbítero Jaime Barbosa Dias, aqui no púlpito, estará adorando ao Senhor Deus nessa primeira oração. Fechemos nossos olhos e ouçamos a oração. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e santo nome. Senhor, estamos alegres pela tua presença, desse lindo domingo que nos concedes, para prestarmos culto a ti, pois só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A igreja que reunida rende a ti glória e louvor e te agradece pelas incontáveis bênçãos recebidas, pela oportunidade de poder reunir livremente para te adorar. Abençoe sobre o culto que te colocamos, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Teremos a entrada dos irmãos militares e após a entrada deles, teremos a entrada da bandeira nacional. Fiquemos em pé mais uma vez, amados. Hino da bandeira.
Estaremos agora neste momento entoando o hino nacional brasileiro. A igreja toda recebeu a letra do hino. Na frente há o hino nacional, atrás tem o hino da independência, mas neste momento estaremos entoando o hino nacional brasileiro. A igreja pode tomar assento neste momento. Quero convidar o capitão Edmilson Menezes Nascimento a estar conosco ao público, a sentar conosco ao público. Quero convidar também o subtenente André Luiz Macuco, da Polícia Militar, capitão de Milson do Corpo de Bombeiros, subtenente Macuco, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Convidar também agora a cabo da Marinha, Joanita Ferreira Freire da Costa, que está conosco também, ao público, assentada. O soldado Vivas, Diego Vivas, para estar conosco. O soldado do Exército Marcelo Judiera Matera, conosco.
vindas da Polícia Militar, matéria do Exército, e o subinspetor da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, representando a Guarda Municipal, Walter Raimundo Pereira, que está conosco, como também o líder operacional da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, Marcos Félix Fiuza. Todos que estão conosco no púlpito podem se assentar, por gentileza. A igreja já está assentada e, neste momento, dentro deste culto cívico, nós teremos a Marcha das Crianças. Eu tenho certeza que você está aguardando com muita ansiedade a Marcha das Crianças também. Nossas crianças da igreja de Reserva estão marchando neste momento. Soldado Diego Vivas assumindo o comando deste pelotão. Pelotão, meu comando. Pelotão, o exército de Deus está armado? Sim, Senhor! O exército de Deus está armado? Sim, Senhor! Qual a arma, pelotão? A Bíblia, Senhor! Qual a arma, pelotão? A Bíblia, Senhor! Qual o nosso lema, pelotão? O exército de Deus é Jesus! Qual o nosso lema, pelotão? O exército de Deus é Jesus! Correto, pelotão. Qual é a nossa saudação? O exército de Deus salva e deixa a paz, Senhor! Correto, pelotão. Pelotão, qual é o nosso alvo? Jesus! Qual é o nosso alvo? Jesus! Qual é o nosso alvo? Jesus! Queremos convidar as crianças da Associação Shalom a se juntarem com as crianças da igreja para esse louvor que será doado junto com o Ministério da Adoração Louvor. Crianças da Associação Shalom.
que venham à frente, se juntem e cantem louvando ao Senhor Jesus. Deus abençoe as nossas crianças. Lindo, lindo, lindo louvor ao Senhor Jesus. Parabéns, crianças da Associação Shalom. Parabéns, crianças da igreja. Estaremos nesse momento do culto, amados, entoando o hino do Inário Novo Cântico 379. Petição pela pátria. Você que tem inário, abre o seu inário. Hino 379. Petição pela pátria, que também será colocado aqui no lugar do show. E o Ministério de Educação do Povo está entoando este hino congregacional com a igreja. Fiquemos de pé, hino do inário, petição pela pátria 379. Oh,
frente ao pastor Marcelo, as crianças também. Teremos agora um poema feito pelos nossos irmãos militares que estão aqui no púlpito. Eles vão se colocar aqui à frente e vão ler um poema que fala justamente sobre pátria, sobre independência e sobre Cristo agindo nas nossas vidas. Ouçamos o poema sobre a pátria dos nossos irmãos militares. Convido eles que fiquem bem à frente do púlpito, né? Formados para essa leitura. Agradecendo aos irmãos que estão aqui à frente, militares, que vieram desse trabalho, eles poderão se assentar nesse momento, mas, na verdade, vão vir aqui para trás e vão ficar em pé, porque a igreja também ficará em pé agora. Porque agora, a igreja do Senhor Jesus vai estar cantando, brasileiros como somos, estaremos cantando o hino da independência do Brasil. Você conhece bem, aí nesta folha que você recebeu, virando a folha, você vai encontrar o hino da independência do Brasil para você poder cantar também nesse momento. De pé, cantemos o hino da independência do Brasil. Filhos, que podeis amar de ti.
Glória a Deus. Eu podia pedir para você sentar, mas agora é hora de louvar. Ministério de Adoração e Louvor. 3 cantos, aqueles que quiserem se assentar, podem se assentar, e os que fiquem de pé para louvar o Senhor com 3 cantos espirituais. Crianças, vamos ficar de pé para louvar a Deus?
O povo brasileiro é um povo guerreiro, é um povo lutador. Você jovem que está estudando, que está começando uma caminhada nesse país. Aqui está o exemplo de pessoas que acreditam nesse país. Nós precisamos entender que essa nação é do Senhor. Essa nação que em alguns momentos a gente percebe que carece. E Jesus coloca a sua mão, o seu carinho sobre nós. Deus sai essa nação. Eu vejo as tuas promessas. Deus, sai essa nação.
veio ao Brasil, em tempos de pandemia, em tempos de todo esse sufoco. O nosso povo está aqui, louvando e adorando, e como é bonito, né? Nós temos as diversidades aqui, e temos nós civis aí, e como Deus ama esse país tremendo. Os países estão em guerra, Nicarágua está com problemas, América Latina está em conflitos, mas nós estamos aqui ainda vivendo, pregando a palavra de Deus. Então, se você tem um ministério, pregue a tempo e a hora, porque a palavra de Deus, ela salva todas as nações. Amém? Amém.
chegar um momento de fidelidade, quando entregamos à igreja nossos dízimos e ofertas. A leitura bíblica está no texto clássico de Malaquias, Velho Testamento, capítulo 3, versículo 10, que versa da seguinte forma: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Cantemos o louvor e estaremos agora ministrando, entregando à casa do Senhor nossas ofertas e dízimos. Abençoa a nossa casa, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque das nossas matas, ó Pai, tiramos todo o recurso, ó Pai. E Tu nos permite fazer isso, ó Pai. E é com esse recurso que vivemos, ó Pai. E tudo isso, ó Pai, te devolvemos, Senhor, é um reconhecimento, ó Pai, pela Tua permissão, pela Tua bondade em nossas vidas, ó
É só um mero pedaço do que vamos encontrar na pátria celestial, porque é essa que a gente deve fazer. Então, tudo isso, Pai, estamos aqui, te ofertamos aqui nesse momento, Senhor, é um reconhecimento da tua bondade por nós, Senhor. Pai amado, mais uma vez, humildemente, Pai, te agradecemos e louvamos o teu santo nome. Amém. Recebemos aqui alguns anúncios, são dois anúncios apenas, plenárias que teremos hoje na igreja, as sociedades internas, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina desta casa, desta igreja, vai se reunir hoje, SAF, plenária, às 4h30 da tarde. E a UPH, que é a União Presbiteriana de Homens desta igreja, estará se reunindo em plenária também, o anúncio que nos informa, às 17 horas. Então, as senhoras e mulheres, às 16h30, SAF, plenária, UPH, plenária, homens, 17 horas. São os dois anúncios que recebemos para passar para todos que aqui estão colocados. Teremos agora a oração por iluminação, chegou o momento da pregação da palavra do nosso Deus, nosso Senhor. Por isso, o presbítero Fernando Soares se encontra conosco. Gostaria de convidar o presbítero Nilson, membro do conselho que administra e rege essa igreja, para que venha fazer essa oração por iluminação. Fiquemos no espírito de oração, fechando nossos olhos neste momento para esta oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede, Pai, essa alegria, Pai, esse privilégio, Senhor Deus, de começarmos, Pai, essa semana, Pai, mais essa semana, Pai, te adorando, bendizendo e exaltando o teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te peço novamente, Senhor Deus, de maneira muito especial, Senhor Deus, que o Senhor olhe, Senhor Deus, por cada família que se faz representar aqui nesse dia, nessa manhã, Senhor Deus. Só o Senhor é sabedor de todas as coisas, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, todas as crianças que estão aqui nessa manhã, nesse dia, em suas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, possa estar colocando sabedoria, Pai, nos nossos corações, para que assim possamos ensinar, Pai, os mesmos, Pai, no caminho que devem andar, Senhor Deus. Para que quando eles ficarem mais velhos, Pai, eles não se esquecerem do seu caminho, Pai, como diz a tua palavra, Senhor Deus. Então eu te peço, Senhor Deus, coloca, Pai, sabedoria em nossos corações, Senhor Deus. Toma cada pessoa, Pai, cada irmão, Pai, que está aqui conosco nessa manhã, Pai. Mas eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, aqueles que também, Pai, por algum motivo não puderam estar conosco nessa manhã, nesse dia, Pai. Porque só fazemos todas as coisas, Pai. Esse momento especial, Senhor Deus. Nós viemos pedir, Pai, pela palavra que vai ser lida, Senhor Deus. Que o Senhor envie nesse momento, Pai, o seu Santo Espírito, Senhor Deus. E que nada, Pai, venha, Pai, atrapalhar, entender o seu desejo para a igreja nessa manhã, Pai. Envia, Pai, o teu Santo Espírito, Pai, e assim que ilumine nossos corações, nossas mentes, Senhor Deus. Abre nossas mentes, abre nossos corações, Pai, porque o Senhor Deus que sonda cada mente, o Senhor Deus que está sondando cada coração nesse momento, e só o Senhor Deus sabe cada coisa que cada pessoa precisa nessa manhã, Senhor Deus. E nós sabemos que o Senhor vai falar cada coração nessa manhã. Muito obrigado por tudo, em nome do seu filho amado Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. As crianças vão continuar conosco, eu e vai continuar, né? Continuar? Amém. Lucas 23. Abra o Evangelho, você está colocado aqui, você está em casa também pela internet assistindo o culto ou participando do culto pela internet. Lucas capítulo 23, somente o versículo 46. Lucas 23, verso 46. E se você localizou, diga amém. Olha, o amém, vindo aqui do culto foi bom, foi forte. E aí, a igreja também está forte? Lucas 23, verso 46. Amém, irmãos? Amém! Oh, glória! Agora sim.
Fiquemos de pé para a leitura do nosso Pai, nosso Criador, a palavra do Senhor Deus. Não ficamos em pé em reverência a homens, mas ficamos em pé em reverência ao Criador, o nosso Deus Criador desta palavra. Diz assim o versículo em pauta: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vamos juntos? Vamos lá. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Peço aos nossos pequenos que prestem bastante atenção, não é? A mensagem do Senhor nesta manhã. Nossas crianças que são colocadas tanto aqui à esquerda, à direita da igreja, e à direita e esquerda da igreja, para estar bastante atenção na mensagem do Senhor. Estamos vivendo o mês de setembro, quase encerrando o mês de setembro, o mês que celebramos 200 anos da independência do nosso país, nosso amado e querido Brasil. Eu digo a você, e você sabe disso, a independência do Brasil é um dos fatos cívicos históricos mais importantes do nosso país. Um dos fatos cívicos históricos mais importantes do nosso país. E neste mês de setembro, querido irmão e irmã e amigo que está colocado aqui, mais precisamente no dia 7 de setembro, nós celebramos 200 anos de independência do Brasil. As crianças aqui que estão uniformizadas da igreja, sabiam disso? 200 anos de independência, Guilherme, Alice, do Brasil, que nós celebramos nesse mês de setembro. A independência esta que marcou o fim do domínio português e a conquista da autonomia política no nosso país. Nós sabemos que pela história, e basta você lembrar das suas aulas de história, no tempo que nós estudávamos, e uma afinco a história do nosso país, nos colégios, essa independência marcou o fim do domínio português, a conquista da autonomia política do nosso país, mas sabemos também que muitas tentativas anteriores de independência foram formuladas, foram tentativas que ocorreram e muitas pessoas morreram por causa justamente desse ideal, morreram na luta por esse ideal de um país livre, de um Brasil livre. O caso mais conhecido que nós temos aqui, capitão Edmilson, é o de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes também tinha no seu coração esse alvo. Tiradentes, que foi executado em 1792 pela coroa portuguesa, e ele tinha esse alvo também por defender a liberdade do nosso país durante o processo, que os irmãos vão lembrar dos livros de história, do processo da Inconfidência Mineira. Em 9 de janeiro, queridos irmãos que estão na galeria, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, o príncipe Dom Pedro, recebeu uma carta da corte de Lisboa, que exigia o retorno de Dom Pedro para Portugal. Há tempo, nós sabemos, que os portugueses insistiam nesta ideia, porque eles queriam recolonizar o Brasil, e a presença de Dom Pedro, pastor Walter, no Brasil impedia essa tentativa, essa ideia da corte portuguesa de recolonizar o nosso país. A presença de Dom Pedro impedia isso. Então Dom Pedro, porém, ao receber essa carta para que ele exigia o seu retorno para Portugal, Dom Pedro, porém, respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou aquela frase que você conhece bem, e aqui eu vou citar para você, e você vai relembrar: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo e igreja que rico. Foi o dito rico, quando Dom Pedro proclamou que ficaria, declarou que ficaria em nosso país. Dom Pedro, então, a partir disso, dito rico, ele tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole portuguesa, pois preparavam as medidas de Dom Pedro, preparavam o Brasil para a caminhada, para o caminho da independência do nosso país. Dom Pedro convoca uma assembleia constituinte, querido pastor Tavares, ele organiza, Joanita organiza, não sei o que era a minha, ele organiza a Marinha de Guerra. Dom Pedro I organiza a Marinha de Guerra,
e ele obriga as tropas de Portugal a voltarem para o reino, Determina também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cumpra-se. E o que seria então esse cumpra-se? Ou seja, sem a aprovação de Dom Pedro, nenhuma lei de Portugal poderia ser colocada em vigor em nosso país. Além disso, o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro, conclamava o povo a lutar pela independência desse país. O príncipe, então, fez uma rápida viagem a Minas Gerais, e de Minas Gerais a São Paulo, região sudeste, para acalmar setores da sociedade que estavam nervosos e preocupados com os últimos acontecimentos. Pois esse setor da sociedade em Minas e São Paulo acreditava que tudo que estava acontecendo poderia gerar uma desestabilização social em nosso país de então. Durante a viagem, Dom Pedro, o príncipe, recebeu uma nova carta de Portugal, que anulava a Assembleia Constituinte que ele tinha convocado e exigia agora, de forma categórica, a volta imediata de Dom Pedro para a metrópole, para Portugal. Essas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro I quando ele estava em viagem de Santos para São Paulo, como diz o livro de história. E próximo ao riacho do Ipiranga, Dom Pedro então levanta a sua espada, diz assim o livro de história, e gritou aquela famosa frase que você vai dizer comigo agora: independência ou morte. Não é assim? Este fato ocorreu 7 de setembro de 1822. Dom Pedro então foi declarado aqui imperador do Brasil, e os primeiros países a reconhecer Dom Pedro como imperador do Brasil e reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América e também o México. Foram os primeiros países que reconheceram a independência criança do nosso Brasil. E Portugal? Bom, Portugal, Diácono César Augusto Pereira Ribeiro, que está aí à porta da igreja do plantão diaconal, Portugal exigiu do Brasil o pagamento, presbítero Ricardo, o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência da sua ex-colônia Brasil. Dom Pedro, então, ele recorre a um empréstimo. Aí, pastor Paulo, um empréstimo, Marcos Félix, um empréstimo à Inglaterra, começa a igreja, um empréstimo à Inglaterra para pagar a independência brasileira. A historiografia, essa palavra eu sabia que eu ia enrolar aqui na minha língua, mas consegui. Historiografia contemporânea, ela questiona a veracidade desse evento. Ela não sabe dizer se é fato verídico, se é uma muleta histórica ou é uma fábula, tudo relacionado à questão da independência, do grito, independência ou morte. Ela considera ou pode ser um fato verídico, ou pode ser uma muleta histórica ou uma fábula. Mas o quão importante para nós é o desvelo desse fato, eu diria que para nós pouco importa o desvelo, a revelação deste fato. No entanto, muito importa para nós brasileiros aquilo que esse evento, independência do Brasil, emerge para as nossas vidas, os nossos corações. Porque todos os anos, 17 de setembro, comemora-se neste país, tão querido e amado por todos nós brasileiros, e por gente que veio de outros países, mas que mora aqui, que ama o nosso país também, e que brasileiro de coração torna-se também. Dia 6 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. E comemoramos com alegria em nosso coração, porque o país foi liberto agora há 200 anos, 2 séculos. Mas aí se faz uma pequena reflexão. Que reflexão é feita por nós sobre a real liberdade para o povo brasileiro? Vamos para você. Qual é a reflexão que você pode fazer, que é feita por nós, sobre a real liberdade para o povo brasileiro? Como está o diálogo, irmãos, acerca da prática e implantação de justiça na sociedade brasileira? São coisas para você pensar, para você raciocinar. E eu pergunto mais para as crianças, para vocês adultos: quais as lições práticas, lições prático-pedagógicas extraídas desse marco histórico?
independência do Brasil, que completou no dia 7 de setembro 200 anos. Como cristãos que nós somos, o que aprendemos com esse mês de setembro cívico e político? Porque obrigatoriamente, eu digo para você, nós temos que aprender alguma coisa com esse 7 de setembro, com esses 200 anos de independência, algo de bom ou de ruim, mas nós temos que aprender alguma coisa ao refletirmos sobre a independência do nosso país, que já alcança aí 2 séculos, 200 anos. A verdade é que todo acontecimento histórico como esse tem sempre uma lição de casa para você fazer, para eu fazer também, e nos transmitir ainda mais coisas, fatos que podemos entender que está relacionado a verdades bíblicas. Podemos pegar a independência do Brasil e relacionar a independência do país a verdades bíblicas. E é isso que nos propomos a fazer aqui nesta manhã de domingo, neste culto de adoração ao Senhor por 200 anos da independência do nosso país. Olhando para o testemunho bíblico, percebemos que quando Jesus, aquele que nos traz liberdade, que promoveu em nossas vidas a independência em relação ao pecado, esse Jesus, ele fala de liberdade. Jesus fala também de justiça. E ele fala de liberdade e justiça, ele o faz recordando-nos de vários significados que os termos liberdade e justiça podem ter para nossas vidas. Quando Deus age em nosso favor, nos salvando, Deus age e Deus faz valer a sua justiça sobre nós. Quando Ele simplesmente, o Senhor Deus, age em teu favor, em meu favor, nos salvando, irmãos, e fazendo que pela ação do Espírito Santo, o Filho dele, Jesus, faça morada em nosso coração. Deus faz valer a sua justiça, que em hebraico em grego é dikaiossu, que é totalmente gratuita a justiça de Deus. Jesus também faz notar a sua justiça e que ela deve ser uma prática constante entre nós que somos seguidores do Senhor Jesus. Em Mateus 5, verso 20, a Bíblia diz assim, Mateus 5, verso 20, Jesus ele nos mostra que a justiça deve ser uma prática constante daqueles que seguem a Ele. Porque ele diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus está falando para aquele povo, naquele momento, para os seus discípulos, para o povo, que é o seguinte, os escribas e fariseus, as seitas judaicas, eles não eram homens justos, não eram neutros, não eram imparciais, ao contrário, os escribas e fariseus eram parciais e favoreciam a eles mesmos ou aqueles que estavam com eles, a minha concordância com eles. E praticar a justiça deve ser uma característica do crente, do cristão. O cristão ele tem que confessar, para essa confessação cristão, ele tem que praticar a justiça, sendo imparcial, sendo neutro e sendo justo. E Cristo nos mostra que nós devemos ser assim. E nos mostra que não devemos imitar nem os escribas e fariseus que não agiam assim na época do Senhor Jesus. Jesus disse mais ainda para os nossos corações. Lá em Mateus 6, verso 33, e aqui você vai lembrar esse versículo. Ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, irmãos, vos serão acrescentadas. Então, ele coloca em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino dele. Em primeiro lugar, você vai buscar a justiça do Senhor, e todas as coisas que você precisa na sua vida, diz o Senhor Jesus, elas serão por ele, o Senhor Jesus, serão acrescentadas aos nossos corações. Para Jesus, a justiça é um dos preceitos mais importantes para o Senhor Jesus, conforme as suas palavras no Sermão do Monte, quando ele fala que buscar e praticar a justiça não é tarefa fácil, porém, ela deve ser um desafio nas nossas vidas, um desafio para nós cristãos, na esperança de praticando a justiça. Nós temos aqui nessa existência terrena um mundo melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos também. No ato de reconhecimento da justiça que vem de Deus e não dos homens, que vem dos altos céus, nós aprendemos algumas coisas, aprendemos algumas lições. Por exemplo, aprendemos no item
Vamos colocar assim: o ato da independência do Brasil leva-nos a refletir sobre o momento da independência da humanidade, proclamada por Cristo na cruz do Calvário, séculos antes de Dom Pedro. E quando o imperador Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, com um grito lá no Riacho do Ipiranga, desembainhando a sua espada junto ao rio Ipiranga, em São Paulo, rebelando-se ele contra a ordem vinda de Portugal, num ato legítimo de guerra que ele estava declarando ali, Jesus foi traspassado por uma espada e bradou lá no Calvário, na cruz. Ele bradou na cruz o Senhor Jesus Cristo. Ali Jesus no Calvário, bradando na cruz, traspassado pela espada, ele estava morrendo, o Senhor Jesus. E ele morria ali para a independência, sim, mas a independência de toda a humanidade em relação ao pecado. Lá em Lucas 23, verso 46, o Senhor Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado, diz o Senhor Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Toda a obra que Deus Pai colocou o teu Filho realizar nesta terra, ali na cruz estava sendo realizada. O pecado da humanidade que afasta o homem de Deus estava agora sobre aquele que não tem pecados, que é o Senhor Jesus naquela cruz. Por isso que ele fala: entrego nas tuas mãos o meu espírito. Sabe por quê, Pai? Porque já está tudo aqui agora consumado. Uma outra lição que aprendemos, item 2, é que o ato da independência do Brasil por Dom Pedro foi a favor da nação brasileira. Ou seja, foi uma atitude local, num país específico, militar e governamental, que não envolvia valores espirituais. Dom Pedro, ao proclamar a independência do Brasil, não estava preocupado com valores espirituais, não estava preocupado com a alma do brasileiro, mas Jesus está preocupado com as nossas almas, com os nossos corações. E Jesus não apenas se preocupa com o Brasil, nossa terra querida e amada, mas Jesus se preocupa com todas as nações da terra, com toda a humanidade. O ato da independência proclamado por Jesus envolve toda a humanidade, toda a humanidade. E aqueles que vão pregar essa palavra de salvação é a igreja, que está espalhada por toda a face da terra, dizendo que todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus Cristo, visando deixar os pecadores da condenação eterna, neste aspecto entendemos: Jesus morre por todos, ou morre pela humanidade, ou morre por aqueles que, pela ação do Espírito Santo, um dia aceitariam Ele como seu Senhor e Salvador. Eu digo que Jesus morreu na cruz por mim. Aqui tem um simbolismo da cruz atrás de mim no alto. Ele morreu na cruz por mim. Eu digo que Jesus morreu na cruz por você, que está colocado, sentado aqui na igreja nessa hora, participando deste culto, por você que está em casa, na internet, assistindo, participando deste culto também. Cristo morreu pela humanidade, por mim, por você e por você que está em casa agora colocado, assistindo esse culto. Ele morre pela humanidade, o Senhor Jesus. A morte dele, a ressurreição dele, envolve para nós vida eterna. A morte e a ressurreição de Jesus envolve vida eterna, envolve valores espirituais, envolve a sua alma, você que está aqui, envolve a sua vida, envolve o seu coração, você que está colocado neste lugar. Aprendemos agora no item 3 que o ato da independência da liberdade teve um preço para o Brasil. Portugal exige um valor, 2 milhões de libras esterlinas, e é pago por Dom Pedro recorrendo a um empréstimo na Inglaterra, e é pago à Inglaterra, a coroa portuguesa, esse valor. Por isso o Brasil passou a ser um país independente, mas independente e devedor, porque estava devendo aquele valor à Inglaterra. O preço pago por Jesus para dizer independência ou morte foi o sangue de Jesus. Na cruz, Jesus pagou um preço. Tem um cântico antigo que fala, né? Sempre foi pago porque um alto preço. Com o sangue derramado pelo Senhor Jesus, com o seu próprio sangue derramado na cruz. Ele não precisou, o Senhor Jesus Cristo, pegar empréstimo de ninguém, mas o Senhor Jesus precisou humilhar-se até a morte, e morte, irmãos amados, na cruz.
Aprendemos no item 4 que Dom Pedro, apesar de ser uma autoridade política muito importante para os brasileiros, ele era mortal e um dia morreu. Ele era falho, eu sou como você é, todos nós somos falhos. Dom Pedro está sepultado, aguardando juntamente com todos os mortos o juízo final, quando Cristo retornar para o cielo. Nesta ocasião, diz a Bíblia Sagrada que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a perdição eterna ou vergonha eterna. Assim diz a Bíblia Sagrada. Jesus, por sua vez, morreu. Sim, morreu na cruz. Foi sepultado? Sim, foi sepultado. Mas ao contrário de Dom Pedro, ao contrário de qualquer morte nessa terra, Jesus ressuscita ao terceiro dia. O Senhor Jesus ressuscitou. Mateus 28, versos 5 e 7 nos mostra isso. O anjo fala às mulheres que foram no sepulcro, e olha o que o anjo fala para elas, versos 5, 6, 7 de Mateus 28. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que assim o faria. Vinde ver onde ele jazia e não jaz mais. Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como vos digo. Eu digo a você, igreja, e amigo e amiga, que está colocado aqui: olha, querido Edmilson, a morte, o inferno, o Satanás e os demônios não puderam nem celebrar a morte do Senhor Jesus, porque no terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus. Ele é a primícia daqueles que dormem, o Senhor Jesus. Aprendendo um pouco mais sobre a história bíblica e a história nacional, aprendemos no item 5, rapidamente, que o grito de independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país. Sabemos disso, pois marcou o fim do domínio português e a conquista da autonomia política brasileira no momento da independência do nosso país. Independência ou morte? Segundo a história, muitos morreram por esta causa, em nome de uma liberdade, sim, mas eu reforço para você: liberdade terrena, muitos morreram. Já a morte de Jesus, por sua vez, é o marco mais relevante de todos os tempos na história da humanidade, pois Cristo na cruz conquistou a nossa independência em relação ao pecado, a nossa liberdade espiritual da humanidade foi conseguida e conquistada com Cristo na cruz do Calvário, quando ele morre na cruz, assumindo os nossos pecados, absorvendo os nossos pecados. Ele que não tinha pecado nenhum, porque ele é Deus, mas ele absorve os nossos pecados ali na cruz do Calvário, e ele ressuscita ao terceiro dia ao Senhor Jesus. Jesus morreu a nossa morte por esse ideal de libertar a humanidade. Ele morre a nossa morte porque nós podemos estar naquela cruz, mas ele foi o substituto vicário, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e absorveu os nossos pecados, nos justificando perante o Senhor Deus. Aprendemos agora, no item 6, o último, que o dia 7 de setembro, que já passou, será sempre um momento cívico, espiritual, para que as igrejas, nós somos igreja, possam orar, em primeiro lugar, jejuar e se consagrar com mais intensidade por este país, pelo nosso Brasil. Orar, jejuar e se consagrar com mais intensidade pelo nosso Brasil. Levantando a igreja do Senhor Jesus nesses dias, mãos santas, e suplicando a Deus as misericórdias do Senhor sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro e sobre as estruturas constituídas nesse país. É um dia, 7 de setembro, que já passou, que nos desafia como igreja a fazermos o quê? A exercermos a nossa autoridade espiritual, porque a igreja de Jesus,
E nós somos igreja do Senhor, nós recebemos do próprio Senhor autoridade espiritual que está sobre nós, para que nós sejamos intercessores. Por isso, em Isaías, capítulo 59, verso 16, encerro por aqui, ele fala, ele olha, a Bíblia fala que Deus olha para a humanidade, olha precisamente para o seu povo de Israel, e Deus fica admirado. Isaías 59, verso 16, Deus fica admirado, porque ao olhar para Israel, olhar para a terra, olhar para a humanidade, olhar para Israel, o seu povo, Deus se admira, se espanta, quando ele não vê nenhum homem, nenhuma mulher levantando orações intercessórias ao coração do Pai. E olha que naquela época Israel estava sendo perseguida por outros povos, Israel estava em pecado em relação a Deus, então é mais do que na hora que Israel pedir ajuda a Deus para levar o povo inimigo e para também o Senhor libertar eles daquele pecado que eles estavam inseridos. E mesmo assim, eles não olham para os céus, eles não oram a Deus, e a Bíblia fala, Deus se admirou que não havia um braço intercessório, uma pessoa que orasse ao Senhor. O que está faltando no nosso país tão lindo, tão maravilhoso, país continental, país que amamos tanto, queridos irmãos e irmãs, é justamente a igreja como autoridade espiritual interceder por esta nação, interceder, irmãos, pelo povo, interceder por todas as autoridades constituídas, não importa quem seja, ou quem vai ser eleito, ou quem vai ser colocado em posição de destaque, de comando, de autoridade, a igreja interceder para que Deus coloque a sua mão sobre as frontes de homens e mulheres que já estão no poder atualmente, ou que vão entrar no poder, para que haja mudança nesse país. Falta a igreja de Jesus se postar naquilo que ela é intercessora, ela é aquela que olha para os céus, se ajoelha e clama a ação desse Deus Todo-Poderoso sobre esta nação esta que amamos, que é a nação brasileira, nossa pátria tão querida e tão amada. Deus abençoe aos brasileiros que aqui estão, as brasileiras que aqui estão, aos estrangeiros que aqui estão assentados agora ao alcance da internet de nossa voz e também de imagem, mas que tem o Brasil já adotado como seu país de coração também. Deus abençoe essa terra tem jeito, e o jeito dela é com Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Ministério de adoração e louvor, com o último canto, adorando ao Senhor neste lugar. Em seguida estaremos orando e pegando a bênção do Senhor nesta casa. Ministério com o último canto de adoração.
que isso. Quero convidar meus amados amigos e irmãos militares que estão aqui, que se aproximem mais aqui conosco aqui. Tá bom? Os irmãos militares, aqui conosco aqui nessa oração de consagração, oração de gratidão. Isso aí vai realizando aqui na casa do Pai, na casa do Senhor Deus. Oh, glória! Você está com a sua família aqui na igreja, tá? Está com o parente seu, dê a mão ao seu parente, dê a mão ao seu esposo, dê a mão à sua esposa, tá bom? Aqueles que estão tendo o privilégio de ter um parente sentadinho no banco com você, fique de pé e dê a mão ao seu parente. Estaremos orando neste lugar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Ao som do dedicado teclado, vamos orar ao Senhor. Verdadeiramente o Senhor Jesus está neste lugar. A representação, o simbolismo de homens e mulheres aqui guardados, representando as autoridades constituídas e que vem aqui para adorar a Deus, para louvar o Senhor. As crianças representando a pureza exigida, tão exigida pelo Senhor, para estar no reino dos céus. As famílias que vieram ao convite para este culto, pessoas que saíram das suas casas e adentraram na casa do Senhor para adorar a Deus, porque é por isso e para isso que estamos aqui nesta manhã. Nós saímos dos nossos lares e alguns irmãos militares estão trabalhando e vieram para cá, nem dormiram, para poder adorar ao Criador. Salmo 24. Esse é o nosso entendimento. Pertencemos a Deus. Toda a terra pertence ao Senhor. Todo ser que anda na terra pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E mais do que criaturas criadas por Deus, Ele nos alça, nos coloca na condição de filho, quando pela fé, pelo Espírito Santo em nós, abraçamos pela fé Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, desta forma, querido amado, irmão e irmã, e amigo e amiga, que você está colocado aqui, vamos juntos interceder por essa nação. Pai, derrama teu Espírito nessa nação. Nessa nação brasileira, nossa nação, que celebra 200 anos de independência terrena, ó Pai, liberdade terrena, ó Pai. Mas a mensagem que tu deste à igreja é muito mais que uma liberdade terrena, Senhor. É a liberdade espiritual da alma, do coração, do ser. Essa liberdade que nos dá, ó Pai amado, em Cristo, em nossos corações, vida eterna contigo no reino dos céus. Queremos agradecer por isso, porque sabemos que nós não somos merecedores desta vida eterna contigo no reino dos céus, conseguida porque Cristo entrou no nosso coração. E ao entrar pela ação do Espírito Santo, nós cremos que Ele é teu Filho, e Ele é o nosso Senhor e Salvador, e é Ele que diz e nos ensina a orar: Pai nosso que está nos céus. Ele ensina e nós dizemos Pai para o Senhor. Então agora nós somos somente criaturas criadas por Ti, mas porque cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos alça a condição de seus filhos adotivos em Cristo Jesus, o primogênito. Obrigado, Senhor, porque todos nós temos a noção exata que não merecemos a salvação. Sabemos que merecemos estar contigo no reino dos céus, mas como é gratificante no coração ver a tua misericórdia, teu amor sobre nós, nos justificando na cruz do Calvário, no sangue derramado por Jesus. E agora nós temos certeza que o reino dos céus, a pátria dos céus, pertence a nós. Se a pátria brasileira pertence aos brasileiros, a pátria celestial pertence a todos que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Como estamos felizes de estarmos aqui agora, tranquilos, orando, recebendo, Pai, a Tua bênção, percebendo a Tua presença nesse lugar, indo para os nossos lares edificados, alimentados, alegres, felizes por tudo que aconteceu nesta manhã nesta igreja, Pai. Aqui viemos com a certeza: o nosso país tem jeito. Este jeito tem nome: J-E-S-U-S. Jesus é o Senhor que dá jeito no homem e na mulher,
na criação. É o Senhor que dá jeito em todas as coisas. Tu pode todas as coisas. Abençoa essa nação. Abençoa nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossas netas, nossas esposas, maridos, família, parentes, ó Pai, amigos, amigas, pai, mãe, avô, avó. Abençoa, Senhor, a família brasileira, a nação brasileira. Leva para nossos lares em paz. Felizes estamos por 200 anos de independência desse país, mas mais felizes estamos pela independência, pela liberdade da nossa alma, que nos pelo Espírito Santo. Um dia nós falamos: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí chegou a independência da nossa alma, pela ação do Espírito Santo, e somos aqui a igreja, seguidores de Cristo Jesus. Ó Pai, que a autoridade espiritual em nós venha prevalecer cada vez mais e possamos anunciar o nome do Senhor, libertando aqueles que estão em trevas, derrubando as portas do inferno, que não prevalecerão sobre a sua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, leva os nossos lares em paz, e quando chegarmos lá, que possamos encontrar os nossos em paz também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção, querido amigo, amiga, irmão, irmã, crianças, irmãos militares. Receba a bênção. Você está em casa e, se assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã, amigo visitante, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas moradias, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Nós estaremos agora ouvindo o instrumental da Igreja Brasileira, quando ela vai ser retirada, quando ela estiver sendo retirada, os militares seguirão atrás, pastor também, depois da igreja. Nós estaremos ali fora cumprimentando você, em nome do Senhor Jesus.
Vai!